Vamos lá. O primeiro teste, Isso. meu primeiro, tá anotado aqui, 35 de compreensão, 271 palavras. O último Só um foi o pouquinho. quinto, 271 ppm. isso, Compreensão de 35%. quanto? 35%. 35%. E qual foi o texto? O texto, Provavelmente foi o método de estudo. provavelmente, Ok. provavelmente, Porque geralmente é esse texto que eu uso, sabe? certo. Tá. E Aí a o última, próximo? aí o último, o próximo, é o próximo que é o último? Teve outros testes, não teve? Tiveram. Aí, da segunda aula, eu pulei para 600 ppm, Melhorou muito, hein? 58%, 58% de Caramba, então já mais que dobrou a velocidade, né? E, e já pulou para 50%, né, de compreensão? exatamente, 58%. Isso mesmo. Tá. E aí teve mais um ou dois depois desse? Aí depois nós fizemos o último, que o teste foi sobre a Bíblia Sagrada, né? Eu anotei aqui o texto, 724 palavras, 724 ppm, 90% de compreensão. Nossa, foi bem acima da média, né? Eu fiz um teste com esse texto aqui com uma outra pessoa ontem, ele só gravou 25. Né? Mas foi o primeiro teste, né? Ah, Então, assim, no dia a dia, você já está percebendo diferença? totalmente, doutor, professor. Eu estava lendo esse livro aqui, ó, Psicologia Certo. Financeira, tá vendo E ele? aí, Né? você faz esse Nossa, curso aí de psicologia? muito rápido. Não, esse livro é um livro de lições de administração financeira, né? Eu tinha o PDF, imprimi e falei, vou ler ele aqui na leitura dinâmica. Bom demais, maravilha, tá? E agora me conta o seguinte, Railson, quais foram os módulos que você treinou essa semana? Essa aula Vamos lá. sua é a número quanto? Essa agora é a número 6. 6. E você tem quantas aulas com a gente aqui? Eu tenho mais 14, que eu peguei por 20. Comprei 10, depois comprei 10. Você tem 20 sessões, maravilha, dá para a gente chegar em 2.000, hein? Oh, maravilha. Meu sonho. Tá bom. Agora, me conta aí, Raios, você treinou quais módulos, como você treinou? Treinou todo dia, mexeu no metrônomo, teve dificuldade, o que você notou? Né, eu estava Todo. falando com outro aluno aqui agora há pouco, né, que eu vou criar uma agendazinha do praticante da leitura dinâmica, né? Para você conseguir escrever, né? Ou seja, quanto tempo eu treinei hoje? Né? Quais Ah, exercícios legal. eu fiz? Qual velocidade eu usei? Que dificuldades eu tive? E aí poder trazer em cada aula um conteúdo mais detalhado para fazer um feedback, um upgrade melhor, né? Exatamente. O último teste que o senhor pediu para eu treinar foi o de sequência, do 1 ao 10, né? Certo. Ler a sequência e imaginar sobre que gênero aquela sequência participa, Ok. né? Você Faz teve muita parte. dificuldade para fazer o módulo sequência? Depois foi ficando mais fácil. Com o tempo foi ficando mais fácil. Você conseguiu aumentar o toque do metrônomo? Consegui. No começo eu comecei com 45, depois aumentei para 60%. 60 batidas, 60 BPM. Isso, 60 Você BPM. falava muito passo? Não, não falava muito, não. Não falava muito, não. Ok. Então, vamos evoluir, né? Vamos evoluir. O exercício, eu não sei se você já assistiu algum vídeo relacionado ao bloco Não, texto. não assisti ainda. Tá, então você vai pegar o bloco texto 1, Ok, tá aqui. bloco texto 1, e Ok, você vai colocar teu metrônomo aí no 30. Não vamos exagerar, não.
tá? Você Melhor. pode ligar um metrônomo, você vai continuar me vendo aqui, tá? Depois é só Perfeito. ajustar a sua tela e voltar. Normalmente a Tá, gente continua praticando aqui junto, tá? tá, só um minutinho, colocar no 30. Ok, 30. Pode deixar ligado, volta para cá. Pronto. Aí, subir aqui. Aí, Maravilha. Agora você vai ler só uma vez, né? O bloco texto é o último bloco desse caderno básico aqui, tá? exato. Então ele tem um formato de texto, é um texto, certo? Só que sem pontuação, sem nada, sem conjunção, sem verbo de ligação, sem preposição, sem artigo. Mas tem um texto, quer ver? Dá uma lidinha na primeira e na segunda linha em voz alta, só para você entender. Porque na leitura dinâmica a gente não lê em voz alta, né? Não. Ok. Surgimento, primeiro livro impresso, a Europa representou uma autêntica Ah, revolução cultural observa, ó, marcada. né? Isso. Representou uma autêntica, desculpa, né? Revolução cultural marcando emergente influência. Se você fosse arrumar esse texto, como é que você leria? Como que eu leria? Quer Eu ver, ó? leria Sim. colocando. É, o que Oi. precisa colocar que está faltando aqui? As pontuações, né? E a organização do Ah, eu sujeito, vou do ler para verbo, você como ficaria um texto normal, né? Tá assim: surgimento, primeiro livro impresso Europa representou uma autêntica revolução cultural marcando emergente influência, né? Para ficar mais inteligível, teria que estar assim, né, ó. O surgimento do primeiro livro impresso na Europa representou uma autêntica revolução cultural, marcando, né, uma emergente influência, perfeitamente. tá? Mas Exatamente. observa que o lado direito não é com o lado esquerdo que a gente vai fazer esse exercício, com o hemisfério direito, ele monta quebra-cabeça, ele é capaz de entender o texto, mesmo que esteja faltando palavras e pontuações, Perfeito. tá? Então, vamos no 30, porque o primeiro você vai fazer para entender o exercício. Depois pode ir aumentando para 35, 40, Tá tá bom. certo? Então, A ideia, capricha aí, Railson. a ideia aqui, então, é ler todas as linhas e entender o texto. É, mas você vai ler igual o James Bond, né? O 007, né? Se possível, o 0010, né? Ou o Tá bom. 001, se for o mais importante aí, né? Você vai ler igual o Sherlock Holmes, ainda vai falar pro Watson, né? Isso aí tá na cara, né, caro Watson. Então, Ok, você vai perfeitamente. ler achando as evidências. Pode ler. Entendi. Pode ler. Ok. Pronto. Certo. A maioria, Railson, só faz leitura passiva. Ele lê e fecha o livro, vai dormir, passear, né? O Netflix, ou não, né? Vai estudar, fazer outras atividades, vai para a faculdade, para o trabalho, etc.
Mas o fato é que quase ninguém, você já viu alguém no intervalo da faculdade ou do cursinho, né? Nossa, você viu só o que o professor falou na aula lá sobre o artigo 5º, direitos, né? E os deveres do cidadão brasileiro. Nossa, fiquei impressionado com, né, o direito à liberdade, né? Você já viu alguém fazendo isso? Não, a gente não vê É mesmo. como É se a aula verdade. acabasse e o assunto morresse ali. Parece reunião maçônica. É Parece verdade. que o conteúdo que foi falado em sala de aula vira segredo. E o pior não é isso. O pior é quando o professor pergunta assim, né? No final da aula, entenderam? A maioria com o circunflexo ali. Todo mundo fala assim, parece coral, né? Sim, quero ir embora logo. É verdade. O O problema é seu se ele chegar para jargão, né? apontar um e falar assim, o que que você entendeu? Tá? Então, esse exercício é um resgate da maneira de alfabetizar e ler. Então, nós vamos ter que transformar a leitura passiva em leitura ativa. No Palavras, você treinou apenas percepção, ritmo. No Palavra e Número, você trabalhou um pouco, né, da disciplina para não vocalizar, não subvocalizar. No Duplas Palavras, você tinha que ler ideias, copo cheio, dia bonito, casa grande, né? No Sequência, já era obrigado a entender na hora que está lendo. Você tinha que ler e dizer, bom, aqui tem frutas, bom, aqui são os meses do ano, aqui são os planetas. Agora você tem que ler com tudo aquilo que você já aprendeu e trazer uma ideia que tenha entre 5 a 9 palavras, mais ou menos. Sensacional. Então, me traz uma ideia, né, do que você deu lá. Ok, a ideia que eu li, logo no começo, falando lá que o surgimento do livro impresso trouxe ali, causou uma autêntica revolução cultural, né? Você conhece aquele aluno da escola do professor Raimundo Hum, que fala, então, professor, sabe o que é? Porque explicando assim, que eu fui ali, subiu, desceu, virou, e é desse jeito, não sei o quê, e ele enrola mais do que tudo. sei, E ele, o Patropi, né? é o Patropi, isso O mesmo. Patropi é o verdadeiro estudante, né, que mais enrola do que fala, né? Este exercício ele te dá o quê? Organização mental, Muito legal. tá? Ó. A, né, o livro provocou uma revolução cultural na Europa. Tem 8 palavras. George Miller ensinava em Harvard, né, o número mágico, 7 mais ou menos 2. Né? 7 plus or minus 2. É a teoria dele, tem livro escrito nessa área. Tudo que você se expressa, organiza, resumo, é como um mapa mental, tá? É um precursor do mapa mental do Tony Buzan. Quando você consegue organizar suas ideias com 5 a 9 palavras, é muito melhor e mais fácil. Tá certo? Então, eu trouxe uma ideia. Você consegue trazer outra? Consigo trazer outra sim. Aí ele fala que ele disse que os livros estavam restritos às classes mais altas, o clero, né? As classes mais abastadas da É, ficou um sociedade. lero-lero, né? Com lero-lero, assim, truncado. Ó, É, ó, os livros ficaram limitados à certo, nobreza e ao clero. Oito. perfeitamente, Aí perfeitamente. você pegou duas ideias, porque esse exercício não é só de retenção, ele é retenção, velocidade, campo visual, tudo. Percepção integral de palavras, leitura de ideias, tanto que o texto não é um texto, são só ideias. Então você vai ler de novo. Ok, Então, ok. pega o metrônomo, dá para manter no 30 ou você acha melhor colocar mais rápido no 35 ou diminuir para o 25? Não, pode manter no 30. Dá Então, para manter no continua. 30.
Vamos ler mais uma vez e tentar tirar outras ideias. Tá ótimo. Posso começar? Aí tem que começar do começo, beleza. Pronto. Você conseguiu manter o padrão? Cada toque, cada BPM, cada batida por minuto, uma linha? Quando você Consegui. tiver dificuldade, você pode usar uma caneta, um lápis, ou um palito Vou de poder. bambu, aqueles de comida japonesa, tec, Perfeito. tec, Perfeito. tec, tá? Eu Para tenho não se aqui, perder. eu tenho E aí, você aqui, ó. arrumou esse palito aí? Acho que eu já tinha falado no vídeo, aí eu fui, peguei e arrumei um Ele é aqui, ó. muito bom, por quê? Porque a distância do palito não faz com que você se curve e também não Isso. atrapalhe a visão periférica, Ah, maravilha, tá? maravilha. Uma ideia. Sim, a ideia é que ele fala também que os livros, o livro, antes eram feitos para compilar registros constantes Estourou, registro da natureza, por estourou. exemplo. Os livros, né, Isso, serviam para, olha aí, registrar, arquivar, transmitir conhecimento. perfeitamente, Deu perfeitamente. 9. Ok, Outra ideia. ok. Outra ideia é que desde o quarto milênio anterior à era cristã, os livros eram feitos de Tá vendo como a gente papiro. tem dificuldade para organizar uma É, frase com predicado, sujeito, bonitinha e poder gerar uma ideia, um pressuposto, levantar uma tese? verdade, Então, essa é verdade. a nossa habilidade de criar axiomas, tá? Então, é o princípio de organização, né, da linguagem, da sintaxe mental na construção das ideias. Isso faz a comunicação fluir. Melhor. Os livros eram, né, privilégio, né, do clero na Idade Média. Né? Eram os escribas que escreviam os livros no papiro. Isso. Não tem isso lá? Tem sim, tem sim. Quer ver? Ó? Papiros, Lê mais uma última tijolos. vez e tenta trazer mais uma ou duas ideias originais. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ok. Tá, e aí? Tá, aí ele fala lá que anteriormente à era cristã, né, Anteriormente à era cristã, os livros da Mesopotâmia os livros na Mesopotâmia eram feitos de eram feitos de papiro, já estourou 10 palavras, já.
Então, é simples. Por que é simples? Ler o texto e criar uma ideia com 5 a 9 palavras, mas não é fácil, porque você não está acostumado. É, Anaxágora realmente, dizia que o óbvio só é óbvio para a mente preparada, tá? perfeitamente. Então, você vê uma pessoa lá fazendo um acarajé maravilhoso, você pergunta para ela, o que, que você faz? A massa do feijão, né? O vatapá e o camarão. Mas vai fazer igual ela? Não dá para fazer. Não fica igual, né? Não fica. Porque a perícia que ela chegou é tanta que ela não sabe nem explicar como é que ela fez. O nome disso em programação neurolinguística é modelagem, know-how, né? Método imprint. Perfeito, Então, o professor. que você vai fazer agora é me modelar. Eu faço isso há 30 anos, já entrei em mais de 50 mil salas de aula, onde eu pedia um livro, lia e explicava. Eu tinha segunda chance? Não tinha. Eu vi isso numa palestra do Silvio, fiquei E impressionado. não era só uma ideia, não, Raios, que eu tinha que trazer. Não era não. Tá? Eu tinha que explicar a página toda. Nisso eu tinha 17 anos, entrando na PUC, né, numa das maiores faculdades de Direito do Estado do São Paulo e do Brasil, né, era entrando no Colégio Militar de Brasília, o melhor colégio que tinha no Distrito Federal na época, e era só quem corrigia, quem ia conferir para dizer se era ou não, era promotor general, delegado, procurador da República. Tá? A pessoa, se ele fala assim, não, não é isso não, menino. Porque 17 anos é menino, né? É, criança, com certeza. Até hoje eu penso qual foi, onde é que eu arrumei coragem para fazer aquilo. Mas olha aí a frase, né? Da onde é que você tira a frase? Quer ver, ó? Na Mesopotâmia, o livro, né, era escrito em argila, né? Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia foram precursores na invenção do livro. Os cristãos foram os religiosos que mais usaram o livro na Idade Média. Os livros eram, né, escritos para literatura, política, comércio e religião. Isso mesmo. O Isso mesmo. livro de papel permitiu o acesso à cultura para a classe média. Olha quanta ideia tem aí. Só que a gente fica com uma bitola. Por quê? Porque eu não estou acostumado a investigar o que eu leio. Eu costumo citar uma coisa bacana, né? Entre os evangélicos, né? Eles dizem que quando leem a Bíblia as palavras saltam, né? Como se a Bíblia fosse mágica. Mas não é porque as palavras saltam, é porque ele sabe o que ele está procurando. Aí o que ele está procurando pula, fica mais visível as palavras-chave. Então, se você Entendo se treinar perfeitamente. nesse exercício, ó, é um por dia, são 10, certo? Certo. Aliás, 5, perdão, 5. Você vai treinar um por dia, 10 minutos cada um. Se você estourar os 10, tá? Você revisa os outros blocos. Revisa o sequência, no outro dia você revisa o Tá. palavras, no outro dia você revisa o Perfeito. palavra e número, tá? E você viu que a gente está criando um portal de leitura dinâmica no Google Play? Sim, sim, eu vi o comentário. A gente fez uma experiência, criamos um aplicativo com o caderno básico, né? Você lembra disso, né? Você Certo. já deve ter ele, inclusive. Você Não, eu não tem tenho um esse? aplicativo. Não. O Pois é. caderno. Ele foi até dado gratuitamente. Ele contém esse Ah, tá. material aqui, Lá, certo. tá? Então, ele já está lá no Google Play. Quem não está na mentoria paga R$ 24,90, né? O preço dele E lá, tem o acesso a aplicativo. ele, certo? É. Então, é esse aplicativo aqui, né? Ele aparece com esse azul aqui, depois vem uma entradinha, você clica aqui, ó, né? E ele tem 5 módulos, certo? Certo. Tá. Aí você vai aqui, tem vídeos de como treina, e 5 módulos que são os módulos da apostila. Palavra, palavra em número, número,
duplas palavras e bloco T, certo? Certo. Tá, só que aí agora eu estou criando o portal, ou seja, além desse caderno, você vai treinar também todos os exercícios dos módulos intermediários, Ok. tá? Todos os exercícios aqui do bloco avançado, e você ainda vai ter a parte de avaliação da evolução, que é o caderno de texto. Isso. Por exemplo, você treinou um módulo, treinei. Agora eu vou te fazer um teste para ver se eu melhorei. Aí você vai lá, escolhe um texto, vai ter mais de 50 textos, aí você liga o cronômetro. Quando você ligar o cronômetro, na hora que você terminar, você dá o stop, né? Aí vai Certo. aparecer 10 perguntas para você. Ah, legal. Aí você marca, quando você disser terminou, fim, ele vai dizer, você leu XPLM, palavras por minuto, com 30%, 80%, 100% de retenção. Perfeito. Nossa, Tá? completo. Além do conteúdo teórico, né? Vai ter uma parte de instrução. Então, vai ser um verdadeiro portal, tá? E aí, os 50 primeiros, Railson, vão pagar R$ 50, tá? Depois dos 50, R$ 80, tá? Então, eu Ok. estou falando com você bem direitinho aqui na sua aula, para, inclusive, ficar registrado aqui no nosso vídeo, tá Tá bem? bom. E aí tem Tá uma bom. lista lá dentro do nosso grupo da mentoria. Na hora que você decidir, é só me informar lá, tá certo? Combinado.